paz. Olá, pessoal. Olá, meus queridos. Tudo bom? Que bom te encontrar aqui nessa data, nesse final de semana do Natal. E a gente conclui um ciclo aqui que nós, na comunidade do Grupo Valinhos, preparamos o nosso coração pelo advento do Natal até a chegada do Natal. Advento é uma preparação, é a espera, é a expectativa, é a preparação para que aquele dia aconteça. E eu gostei muito de fazer essa série do Advento. Eu gostei muito dessa preparação, de preparar o coração para o dia do aniversário do nascimento de Jesus. Nessa série, nós ajustamos nossos dicionários e alinhamos nossos conceitos com as Escrituras. Nós falamos sobre esperança, amor, paz e vimos como a Escritura trata esses conceitos e como eles são importantes para nós. Mas nós precisávamos ajustar nosso dicionário com o dicionário bíblico, nossos conceitos com os conceitos bíblicos, para a gente não ter uma mensagem, uma noção errada daquilo que é prometido, daquilo que é entregue pela Bíblia a nós. E hoje é dia de Natal. Uma data que tem uma força gravitacional incrível. Não sei se você já parou para pensar. Natal, reúne-se em torno do Natal alguns conceitos muito importantes, muito legais, como família, amor, bondade, paz, comemorações, esperança, comida, luz, mesa, alegria e etc. Tudo isso orbita o Natal, tudo isso se confunde com o Natal e acaba nos confundindo. Mas isso, todas essas coisas boas, elas não são o Natal. Elas fazem parte do Natal. E participar do Natal, nessa perspectiva, é como... Pensa comigo, imagina você idealiza um dia que você quer ir para a praia. Então, como a gente mora aqui, né, no interior de São Paulo, a gente pega uma serra, desce. Então, o que compõe esse dia? Serra, sol, vai dirigir até lá, areia, guarda-sol, protetor solar, cadeirinha, barraquinhas para servir a gente, ou então aquele cooler, aquelas coisas que a gente leva. Mas imagine esse dia perfeito, você com os pés na areia, sentado, e você olha para frente e não tem mar. Não tem água. Consegue imaginar? Todas as coisas que você viu, serra, carro, protetor solar, areia, lanche, tudo tem a ver com praia, orbita em torno da praia, mas sem a água não é praia. Não é dia de praia. Tudo isso faz parte da experiência de praia, mas sem o essencial não é praia. E a nossa cultura, os tempos que nós vivemos, nos fazem nos conectar com o periférico, esquecendo do central. Nós nos conectamos com família, com luzes, com festa, com celebrações, comemorações, mas passamos ao lado do essencial. E sem o essencial, não é uma experiência verdadeira, não é uma experiência de Natal. Então, quando nós chegamos nessa data, nós precisamos nos esforçar a voltar a olhar, não pelo que gravita em torno do Natal, mas para a essência do que é o Natal. Existem várias formas de definir o que é o Natal, e eu não vou ter a pretensão de ter a última palavra sobre isso, mas eu quero te dar um norte. Natal é o nascimento do bebê que é o Salvador. E esse bebê, chamado Jesus Cristo, veio de um nascimento extraordinário. Ele veio colocado por Deus dentro da barriga de uma virgem, Maria, para nascer fora, sem ter uma relação sexual envolvida. Ou seja, ele não participou do nascimento, não tinha carga genética, ele não participava daquilo que nós chamamos de pecado original. Ele teve um nascimento extraordinário. E ele nasceu extraordinariamente por causa de um motivo, por causa do pecado da humanidade, ou seja, por causa da separação da humanidade, a separação que tinha entre os seres humanos e Deus, quando nossos primeiros pais decidiram romper com o Deus Criador e assumir para si a prerrogativa de dizer o que é certo e o que é errado para suas próprias vidas. Dizer, eu sou dono da minha vida, e jogar Deus, o Deus Criador que deu a vida, de lado. Nessa ruptura passou a existir o pecado. E o pecado e Deus não se bicam. Jesus só veio a existir nessa vida como um bebê, como ser humano, por causa do pecado. E ele veio para cumprir a promessa de um Deus justo, santo e amoroso. Porque Deus, na sua criação, disse, se você romper a relação comigo, se você pecar, certamente você morrerá. Lá no Éden, para os nossos primeiros pais.
Eles tentaram fazer isso e eles romperam com Deus e a morte era seu destino certo. Mas Deus, como um Deus justo, não poderia simplesmente passar a mão na cabeça deles e dizer: não, vocês estão perdoados, está tudo certo. Não, não podia, porque Deus assim não seria um Deus justo. E não seria um Deus santo, porque Deus que é santo não pode compactuar com o pecado. O pecado na presença de Deus é como um gravetinho quando você coloca ele numa fogueira ou numa churrasqueira, ele se consome. Deus não se relaciona. Então, para ele voltar a se relacionar com o ser humano que estava agora dominado pelo pecado, Deus precisava fazer alguma coisa. Porque o seu amor é tão grande quanto a sua santidade e a sua justiça. Então Deus diz que enviaria o Filho do homem, o Salvador, o Messias, para reatar esses laços e pagar a dívida que o ser humano contraíra contra Deus. Então, Natal é o nascimento do bebê, que é o Salvador. E o Natal, quando nós começamos a pensar sobre ele se torna, então, a celebração do dia em que Deus não se esqueceu de nós. Entrou na história para fazer por nós o que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Nós não conseguimos viver sobre o nosso próprio padrão. Nós não conseguimos sustentar nossa palavra a longo prazo. Se nós não conseguimos viver segundo o nosso padrão, que dirá viver para atingir o padrão de Deus, de um Deus santo, justo e amoroso? O ser humano estava fadado a ficar desconectado de Deus eternamente. Mas então Deus vem como ser humano, numa figura frágil de um bebê, para fazer por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E dessa realidade, do nascimento do bebê, com esse propósito, e o que esse Natal se torna, dessa realidade brota tudo que orbita o Natal. Família, confraternização, paz, luz, amizade, carinho, presentes, tudo isso gira em torno, mas por causa de um propósito. Por causa de Jesus, porque Ele fez por nós primeiro. Natal é reconciliação, porque no Natal Deus se reconcilia com a humanidade e abre o caminho para nós nos reconciliarmos com Ele. Natal é presente porque Jesus nasceu como um presente para a humanidade. Natal é família porque Jesus nasceu numa família para nos fazer de novo família com Deus. Natal é luz porque Jesus é luz do mundo. Natal é comida porque é em torno da mesa que Jesus cravou o sacramento com seus amigos, nos dando alimento espiritual, que é a ceia, antes de ir para a cruz morrer por nós. Tudo o que orbita o Natal tem origem em Jesus. Com o passar do tempo, nós ficamos mais focados no sentido residual do Natal, no que orbita o Natal, e esquecemos do que provocou tudo isso. E acabamos, ano após ano, celebrando um dia de praia sem água, um dia de praia sem mar. O meu convite para você é que nesse ano, nesse Natal, você faça diferente. Nesse ano, não fique só na areia. Não fique só na expectativa frustrada de não ter mar. Não fique só no periférico. Tenha uma experiência completa. Se você está sozinho ou se você está acompanhado, reúna os seus, se você puder, na noite de Natal, na véspera de Natal. Se estiver sozinho, faça a mesma coisa. Pare um tempo, antes da refeição. Conte um pedaço dessa história. Relembre essa história. Eleve os seus pensamentos a Ele. Brinde-o. Brinde ao aniversariante e faça uma oração de gratidão. Quando você faz esse movimento, então, o que aconteceu em Lucas 2, capítulo 2, versículo de 8 a 11, é repetido através de nós. A história é recontada lá em Lucas, diz assim, Lucas 2, a partir do versículo 13, especificamente diz: de repente, uma grande multidão de exércitos celestiais apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando eu e você no Natal paramos para refletir sobre a história dele, contamos e falamos sobre ele, nós anunciamos para aqueles que estão ao nosso redor. Nós fazemos o papel desses anjos, o anúncio é feito novamente.
Então, meu convite e desafio para você nesse ano, que Jesus nasça no seu coração, no coração de cada um de vocês, e que o anúncio da chegada e o propósito dele esteja na ponta da língua e estampado no estilo de vida de cada um. Que Deus te abençoe e que você tenha, de fato, um feliz Natal. Um grande abraço aqui do Pastor Rodrigo. E lembre-se sempre, sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe. Tchau, tchau.